Boa noite, galera. Só um minutinho aí. Tô esperando o professor Enoque entrar aí para eu convidá-lo para a gente começar a nossa live. Oi, Rose. Esse negócio aqui pra mim, só que tinha que entrar logo aqui. Não, eu vou trabalhar. Boa noite, pessoal. Só estou esperando o professor Enoque entrar, tá? Para a gente começar. E eu não posso. Só tô aguardando o Enoque conectar aí, galera. Pronto, agora deu certo. Deu certo. Enoque, mas eu não tô te vendo. Sério? Sério. Poxa, Ah, agora sim, agora te sim. vendo. Ah, agora eu estou te Pede pro vendo. pessoal lá na minha página apareça aqui. Já tinha uns 4, 5 lá. Pois é. Jelly entrou aqui. Oi, Jelly. Liliane. Vamos esperar só mais um pouquinho, né? Uns 5 2 minutinhos para ver se o minutinhos. pessoal entra, para Vamos poder não ver aqui. perder o conteúdo, tá bom? Tá ok. Boa noite, pessoal. Vamos falando aí quem tem diabetes, quem é pré-diabético, quem tem diabetes na família, É. de onde vocês são, para que a gente possa ir Boa noite, começando. Nath. Tem alguém com diabetes tipo 2 aí, galera? Ou Alguém diabetes com na família, o pai é diabético. família, pai, mãe, tio, tia? Boa noite, Nathaniele. Nathaniele. Nathaniele.
Oi, Nath. É outra Nath, é a Nath da Diele. Daniele tem um sogro. Tem o sogro? Ah. Ele é diabético tipo 2? Seu pai também. Sete e 3, mais um minutinho a gente começa. 7h05 a gente começa, viu? Ok. Você tá vendo os comentários aí normal, Enoque? Tô vendo os comentários normal. Tá? Uhum. E aí, pessoal, quem é que faz exercício físico? Vai comentando aí também, quem está praticando. A Westline, Guaraná entrou. Oi, Guaraná. Ó, o Alexandre, fisioterapeuta também, boa noite. O Júnior também entrou. A Diele falou que parou de fazer exercício. Por quê? Olha lá, hein? Exercício não pode parar. Vamos começar? Vamos lá. Boa noite novamente a todos. Meu nome é Cleidiana. Eu sou profissional de educação física. Sou especialista em grupos especiais e trabalho com doentes crônicos aí há 9 anos. Boa noite, pessoal. Eu sou Enoque Barbosa, também profissional de educação física, trabalho com grupos especiais, sou especialista em reabilitação de lesão e doenças musculoesqueléticas. Então, galera, o objetivo da nossa live é tentar demonstrar para vocês como é importante a preparação do indivíduo diabético para um programa seguro de exercício. É tão importante essa preparação como o próprio exercício. É importante também que o indivíduo que tenha diabetes, ou os filhos, ou o profissional que vai estar cuidando desse indivíduo, ele entenda a fisiopatologia. O que seria essa fisiopatologia? O que é a doença? Como que ela se comporta no seu metabolismo? Quais são os problemas que ela pode gerar? O que o exercício pode beneficiar esses indivíduos com diabetes tipo 2? Então, o nosso objetivo é esse, porque a nossa preocupação é estar tendo muito vídeo aí pela internet e o indivíduo com doença crônica, existem protocolos, existem pontos que devem ser analisados antes do início do exercício, para que o exercício seja seguro e que esse exercício venha trazer benefício para esses indivíduos. Então, o objetivo hoje dessa live é para passar essas informações para vocês. Então, já pega uma caneta, um lápis aí, porque vai ter muita informação importante e já começa a anotar, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho o que é a diabetes tipo 2. Ela é uma resistência nos tecidos periféricos em captar a glicose. O que acontece? Existem altos níveis de açúcar no sangue, mas de maneira crônica, mas o metabolismo, as células não conseguem levar essa glicose, esse açúcar, para os tecidos periféricos. Então fica um excesso de açúcar dentro da corrente sanguínea. Isso pode levar a outras comorbidades, a outros problemas de saúde. E conforme for passando a live, nós vamos mostrando quais são esses tecidos, alvo, o que pode acarretar. Bom, e quanto a essa diabetes, essa doença, ela é prevalente na população mundial. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela prevê que até 2030 nós tenhamos aí 171 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. E isso é um dado alarmante, muito preocupante, né? Aqui para o Brasil, nós temos uma projeção de até 11,3 milhões de pessoas com diabetes.
Isso é um dado muito preocupante. Nós devemos nos perguntar por quê? O que está causando isso? Nós temos que refletir que o aumento do sedentarismo, ou seja, as coisas estão muito fáceis para chegar até nós e nós acabamos nos acomodando. Ficamos muito tempo sentados, parados, trabalhamos muitas vezes o dia inteiro sentado e isso predispõe o indivíduo a um maior risco de diabetes. A inatividade física ela é um fator determinante para o surgimento ou não da diabetes. Vamos explicar agora, eu vou mostrar um quadro para vocês, muito interessante, muito importante, tá? Esse quadro aí, vou colocar aqui também. Tá vendo legal aí, não? Tá vendo legal aqui, ó. Eu já projetei. Você quer que você vai projetar? Eu volto para mim, então. Só porque eu vou apontar aqui com a Tá bom. Bom, nós temos aqui no centro um músculo. Veja que o músculo ele vai ser um fator determinante para o surgimento ou não do diabetes. Como? Imagina uma pessoa sedentária, essa pessoa passa o dia inteiro sentada, trabalhando ou sentada nessa quarentena, e ela já tem a predisposição genética para ter diabetes, né? Então, esse indivíduo passa o dia inteiro sentado, ele vai ter um aumento no acúmulo de gordura. Essa gordura, ela vai inflamar, exatamente. A gordura, ela inflama e vai começar a produzir algumas substâncias chamadas citocinas. Entre elas está a resistina e o TNF-alfa. O que essas substâncias vão fazer? Essas substâncias vão cair lá na corrente sanguínea, né? E vão mandar uma mensagem lá para o músculo. Falando para o músculo, olha, músculo, não é para captar glicose. A insulina chega e a insulina fica inativa. A insulina perde um pouco da sua função, pois tem aí esses mensageiros inibindo a sua ação. Então, o músculo não capta a glicose e vai ficar um excesso de glicose aqui circulante. E isso vai gerar um quadro chamado hiperglicemia. A partir desse quadro, nós já temos um quadro chamado resistência à insulina ou pré-diabetes. Vocês já devem ter ouvido o médico falar, olha, você está pré-diabético. Quando você tem um excesso de glicose aqui, mas o seu músculo, né, e outros tecidos não conseguem captar para fazer o uso. Então, lá o seu pâncreas vai começar a liberar ainda mais insulina, porque ele fala, olha, tem muita glicose aí, vamos liberar insulina. Então, ele libera insulina e junto com essa liberação de insulina, ocorre uma carreata de outras reações, forma-se mais triglicerídeos e esses triglicerídeos vão inflamar ainda mais e vão aumentar todo aquele processo que eu falei aqui desde o início. Aumenta-se a produção de substâncias químicas que vai atrapalhar lá a absorção da glicose. Juntamente com isso, nós temos o quadro agora chamado resistência, hiperinsulinemia. Juntamente com todo esse quadro, tem o fígado aqui liberando mais glicose. O fígado aqui começa a liberar mais glicose. Então, tem glicose solta, extra, muito aqui, já circulante. O fígado liberando mais glicose. Então, temos um quadro chamado diabetes tipo 2. É um pouco complexo tudo isso. Talvez os profissionais entendam mais fácil. Mas eu tentei simplificar. Mas entendam que o fator-chave aí está sendo o se movimentar, né? No caso, fazer exercício ou não. Quando você não faz exercício e acaba aumentando sua gordura corporal, você está aí fazendo uma carreata de reações químicas que vão te predispor a maior risco a diabetes. É importante, né, Enoque,
frisar também no sedentarismo. O que acontece? A galera agora na pandemia está em casa. Isso gera o quê? Ansiedade. E quando geralmente a gente está ansioso, o que a gente faz? A gente vai comer. Vai comer coisa saudável? Não. Nosso É, corpo pede o quê? Nosso corpo pede doce. exatamente. Nosso corpo pede coisas calóricas. E essa galera que tem essa resistência ou que já tem a diabetes, aumenta o acúmulo de gordura com esse sedentarismo. O que acontece? Aumenta a gordura visceral, aumenta a gordura abdominal. E qual que é o risco? Risco de desenvolver outros problemas associados à diabetes, que é problemas cardiovascular, hipertensão, resistência à insulina, a pessoa pode ter uma arritmia. Então, vai gerando outros problemas, o sedentarismo. O acúmulo de gordura, um dos fatores principais para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é a questão da gordura. É desenvolvido mais na fase adulta o diabetes tipo 2. Então, vai um alerta aí, galera. Cuidado com o que está comendo, cuidado com o sedentarismo, para que não venha haver problemas para vocês futuro. E também tem muita gente em casa que não sabe que tem diabetes, que não sabe que tem essa resistência já instalada. Ó, Vera, Emília, Celso, Pantera 6675, Daiane. Boa noite, quem está entrando. Eu vou projetar agora para vocês, pode deixar que eu projeto, tá, Inoc? Um quadro que a Associação do Diabetes. Existe uma diretriz, tá, gente? Para cada problema crônico, existe uma diretriz que quem trabalha com grupos especiais, nós seguimos essas diretrizes para prescrição de exercício e para algumas informações importantes. Quem quiser também ter acesso a essas diretrizes, manda um direct para a gente, que a gente manda para vocês o PDF, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode mandar também, que a gente vai estar respondendo. Aqui a Vera já Vou projetar para vocês aqui um quadro da glicemia plasmática. E aí eu vou explicando para vocês. Enoque, tá dando para ver tranquilo aí? Tá um pouco louco. Se não tiver, agora dá para ver isso. Pronto. Fazer isso. Essa primeira informação aí são para os normotensos. Pessoas que não têm resistência à insulina. Esses exames são exames de sangue, tá? A glicose em jejum, a Associação Brasileira de Diabetes, ela preconiza que ela esteja menor que 100 após 2 horas de refeição pós-prandial. Ela tem que estar menor que 140. E existe também o exame de hemoglobina glicada, que ela é mais precisa para ver se está com diabetes. Então, em indivíduos normais, ela tem que estar abaixo de 5,7. Indivíduos pré-diabéticos, com risco já aumentado para o desenvolvimento, ela vai estar em jejum maior ou igual a 100 e menor que 126. E pós-prandial, pós 2 horas de 75 gramas de glicose, ela tem que estar maior ou igual a 140 e menor que 200. Eu vou parar aqui só para chamar a atenção de vocês nesse segundo quadro, que é para pré-diabetes. Fez o exame de sangue. Aí, poxa, Cleide, deu 100, deu 102, deu 110. Eu estou diabético? Necessariamente não. O que você pode estar fazendo para que isso seja revertido? Exercício físico. O exercício físico, ele atua na melhora da captação da glicose. Ele vai deixar o tecido muscular, a membrana, mais permeável. Então, vai haver uma maior captação dessa glicose. Então, vai diminuir aqueles níveis de açúcar no sangue que eu falei lá no começo. Então, tem como reverter? Tem. Então, fica o alerta aí, galera. Fez o exame, tá pré-diabético, tá com a glicose um pouquinho alterada. Qual que é o segredo? Alimentação, exercício. Você não vai precisar
tomar medicação ainda, se a doença não estiver instalada. Então, fico alerta, o exercício físico, ele age aí para melhora dessa captação da glicose, tá? Eu vou voltar para mostrar já os dados para quem já está com diabetes. O diabetes já estabelecido, ela vai estar maior ou igual a 126 e maior que 200. A hemoglobina glicada, ela vai estar maior ou igual a 6,5, tá? Vou voltar aqui. Eu já tô com diabetes, Cleide, e agora? E agora, gente, é só cuidar. Para quem já tem a doença, o diabetes ela é uma doença silenciosa. Ela pode ser muito perigosa, pode, se não for cuidado. E o tratamento é medicamentoso, alimentar e exercícios físicos. O exercício físico, ele tem um efeito agudo, que nós vamos falar mais para trás. Muito potente, tá? Vamos falar agora dos riscos, né, Cleide? Da hipo e da hiper. Para quem não sabe, para quem não tem o conhecimento do que é uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, a hipoglicemia, ela é caracterizada pelos níveis baixos de açúcar no sangue. A pessoa vai estar com níveis abaixo. Não precisa projetar não, Enoque. Não? Ok. Não, eu vou projetar depois só a tabela. Obrigada. Ela vai estar com os níveis de açúcar baixo. E o que isso pode acontecer? Quais são os sintomas? Como que eu vou identificar isso? Você pode ter desmaios, você pode ter uma convulsão e você pode chegar até a óbito com a hipoglicemia, com os níveis de açúcar baixo no sangue. Por quê? Essa açúcar que gera energia para o funcionamento dos seus órgãos, dos seus tecidos periféricos. Então, você precisa que ela esteja normal. Quais são os sintomas? Sudorese, taquicardia, tontura, fala arrastada, visão em flash, fome súbita. Isso da hipoglicemia, né? Isso é da hipoglicemia, glicose baixa. Glicose muito baixa. E o que isso pode acarretar, que eu já falei antes? Desmaio, a pessoa pode ter uma convulsão, ela pode ir a óbito. Se por acaso você tem alguém em casa, que você tem certeza, tá? Que ela está com um quadro de hipoglicemia. Certeza mesmo. E desmaiou, o que você vai fazer? Você pode pegar um pouquinho de açúcar e passar aqui, ó, na gengiva dela, porque vai absorver. Daí você corre para o pronto-socorro, para o atendimento. A Associação Brasileira de Diabéticos, eles preconizam 3 classificações. Anota aí, porque essas classificações são importantes. Como que você vai identificar se você está com hipoglicemia? Primeira coisa, são os sintomas. Sudorese, taquicardia, tremor, visão em flash, fala arrastada. Opa, eu tô com isso. Você tem um glicosímetro em casa? Tem algum aparelho? Vamos verificar. Eu vou mostrar para vocês os níveis que é preconizado para uma... Vou projetar aqui para vocês. Só um minutinho. Aí, dá para ver? Eu vou aproximar. Agora deu, né? Essa é a classificação da hipoglicemia. Essa classificação está nas diretrizes da Associação dos Diabéticos, tá, galera? Nível 1. Glicose menor ou igual a 54 miligramas por decilitro e até 70 miligramas por decilitro. Voltando aqui. BD deu essa glicose baixa. O que eu vou fazer? As diretrizes, ela preconiza que você coma, ingera de 15 a 30 gramas de carboidrato de rápida absorção. Cleide, mas o que eu vou saber? De imediato, pode ser uma balinha, uma colherzinha de mel, um suco, desde que você não consuma acima do que é preconizado. E como que eu vou saber que eu vou ingerir 15 ou 30? Você vai saber pelo parâmetro do resultado que deu ali no glicosímetro. Tá com 54, então você vai suplementar um pouquinho mais. Então, fazendo exercício, senti esses sintomas, verifiquei a minha glicose, tá nesse nível? Para o exercício, suplementa
espera o tempo da metabolização de 15 a 20 minutos, verifica novamente. Aí lá na frente eu vou mostrar os dados que aí você vai poder voltar à atividade física. A classificação 2, a sua glicose ela vai estar abaixo de 54 miligramas por decilitro. E a classificação 3, ela vai estar 30, 35, 45. Aí, gente, já é hospital. Suplementa e vai para não chegar a ter uma convulsão, para não chegar a ficar em coma. Esses são os sintomas da hipoglicemia e o que pode acontecer e as referências. Agora a gente vai entrar na hiperglicemia, que é o que geralmente acomete mais a galera que tem diabetes tipo 2. A hiperglicemia, ela é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, de glicose no sangue. Só que a hiperglicemia, ela é mais difícil de ser identificada. Aí é a nossa preocupação, aí tá os riscos que isso pode acarretar. Porque você pode estar tendo esses sintomas, porque os sintomas, eles confundem com outros tipos de doença. Você pode estar tendo esse sintoma e não sabe que está com açúcar elevado no sangue. E a doença pode chegar a se instalar. E daí você só vai saber que está com diabetes depois que ela já está instalada. Então, se liga aí no que é a hiperglicemia. Você vai ter os sintomas: boca seca, aumento no volume da urina, você vai mais vezes ao banheiro, peso nas pernas, visão turva, alguns indivíduos perdem peso. Outro fator assim, importante de ser observado, principalmente para alguns homens, né, porque faz xixi e aí cai gotículas em outros lugares, né? Formiga. Observa se tem formiga, porque a urina ela fica mais adocicada. E além de você também, e na urina também você vai perder os eletrólitos, sódio e potássio. Isso em grande volume, isso vai acarretar problemas grandes, grandes mesmo, tá? E como é que eu vou saber se eu estou com uma hiperglicemia? Os níveis é acima de 140. Ela estando sempre acima de 140, ela já gera um quadro de hiperglicemia. Bom, mas quais são esses riscos a gente ter uma hipoglicemia ou de ter uma hiperglicemia? A Cleidinha já comentou um pouco aí, mas vamos adentrar um pouco mais. A hipoglicemia, nós temos aí um risco de uma queda, porque imagina, você está lá correndo ou caminhando na esteira, você não verificou sua glicose antes do treino e você acaba tendo um quadro de hipoglicemia e você vem a desmaiar. Olha o risco de você estar treinando e ter um desmaio durante o treino, né? Você pode bater a cabeça, você pode ter alguma fratura, algum ferimento aí e acabar tendo um traumatismo craniano, outras complicações, né? Especialmente os idosos, temos que ter muita atenção. Agora, a hiperglicemia é quando a glicose está alta. A Daiane falando aqui, ó, o vô dela chegou a 300, meu Deus. Lá na frente, Daiane, a gente vai explicar o que pode acontecer, o que está acontecendo no metabolismo do seu avô com essa glicose de 300. No próximo slide. A hiperglicemia, indivíduos diabéticos, geralmente, eles tendem a ter uma maior fadiga. Daiane perguntou aí, quem dorme muito tem a ver? Sim, pode ter a ver, sim. Indivíduos, eles ficam mais cansados, precisam de mais tempo, às vezes dormem, mas não conseguem restaurar completamente, aí precisa ficar mais tempo sedentário, que isso já gera um risco maior ainda para o diabético, né? Ou para o pré-diabético. Nós vamos ter aí um aumento de uma atividade chamada atividade simpática. Ok, eu não sei o que é isso. O que essa atividade simpática vai causar? A atividade simpática ela vai aumentar a sua pressão arterial, a sua frequência cardíaca, né? Vai aumentar o trabalho que o seu coração faz, mesmo você em repouso. Você aí sentadinho, sem fazer nada, o seu coração vai ter que trabalhar muito mais comparado ao indivíduo que não tem esses níveis de hiperglicemia. Então, é importantíssimo estar controlando a glicose.
Então a gente aumenta a força de contração do coração. O coração precisa fazer muita força para mandar o sangue para o nosso corpo. Vamos ter aí outros problemas associados, como, por exemplo, a Vera falou aqui que o pai dela infartou. Às vezes, diabetes pode sim levar a uma complicação como um infarto. Por quê? Indivíduos que têm muita hiperglicemia acabam tendo são prejudicados os pequenos e os grandes vasos, ou seja, micro e macrovasculares. Temos problemas. E aí vamos ter esses vasos mais sensíveis, esses vasos vão ter um acúmulo aí de placa de aterosclerose. Esses indivíduos podem sim ter um risco maior de ter um infarto e outros problemas mais. Agora vamos falar sobre quais são os parâmetros, né, para praticar exercício. Pode colocar aí para mim? Coloca. Pode colocar. Galera, anotem esses parâmetros aí. Tira um print aí. Tira um print, esses parâmetros são importantíssimos, tá? É importantíssimo para o profissional que está atuando aí com a galera que tem diabetes. Para quem tem a diabetes, é importante que ele saiba dessas informações. Não são todas as pessoas que têm essa informação, por isso também que eu vou frisar que é importante procurar um profissional de educação física, uma pessoa que tenha especialização e saiba atender esse público especial, tá? Porque o exercício, ele é excelente, é ótimo, já tem muita comprovação científica, já tem se falado muito, mas ele mal prescrito e feito de forma incorreta, ele pode prejudicar também, tá? Então vamos lá, quais são os parâmetros glicêmicos para o início da atividade para quem tem diabetes? Isso é tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2 também, tá? Vamos lá. Cheguei à academia, vou começar os exercícios. O que é importante? Verificar a glicose antes do exercício, se precisar durante, se sentir algum dos sintomas que foram falados, e depois. Sempre antes e depois tem que verificar? Tem, porque você tem um índice glicêmico, que você vai ter uma perda dessa glicose pós-exercício. Então, talvez você vai precisar suplementar. E também, se você quiser também ter um parâmetro para ver como que está sendo, se está sendo eficiente o exercício, o que está sendo melhor para vocês. Cheguei, verifiquei, minha glicose está 80, eu vou começar a fazer o exercício? Não vai, de forma alguma, porque você pode ter uma hipoglicemia durante o exercício. O que eu vou fazer, Cleide? Eu vou suplementar. Suplementa, espera o processo de metabolização, verifica de novo. Beleza, subiu. Oi? Para eles aí a dose de suplementação. De 15 a 30 miligramas de carboidrato de rápida absorção, tá? Subiu, Cleide, tá 100, tá 120, tá 140. Posso iniciar? Pode iniciar. Esses dados de 140, 160, 100, isso influencia na prescrição de exercício também, tá? Minha glicose está até 250. Eu posso fazer exercício? Pode. Cleide, eu verifiquei minha glicose, vamos lá para o caso do pai, da Daiane, né? Chegou a 300. Eu posso fazer exercício? Não. De forma alguma você vai poder fazer exercício. De forma alguma. Porque você pode estar... Você não sabe se a pessoa está tendo uma cetoacidose diabética. Isso pode acarretar... como é que eu vou tentar explicar aqui para vocês? Quando você está com a glicose muito alta, acima de 250, os seus órgãos-alvo ele vai estar com certa resistência. Então, ele não vai captar essa glicose. E o seu organismo ele vai entender que está faltando. Então, o que acontece? Ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais, ele vai acionar hormônios catabólicos e assim, vai formar uma desordem no seu organismo, uma desordem no seu metabolismo. E seu metabolismo vai ficar super, hiper, mega inflamado. Então, tá acima de 300, tá acima de 250, eu vou treinar? Não. Ou você vai esperar ela chegar nos parâmetros, ou você vai para casa. Entendeu? Você pode ter uma
Porque durante o exercício vai chegar no limiar que ela vai aumentar, chegou nesse limiar, chegou no pico, ela vai começar, quando a membrana começar a ficar mais permeável, começar a ter mais captação da glicose pelos transportadores, os transportadores do GLUT4 e da a cascata insulínica, o que vai acontecer? Vai começar a baixar o nível da glicose. Se tiver acima de 300 como tem essa desordem no seu metabolismo, ela pode cair de uma vez. E você pode ter uma hiper e uma hipoglicemia e ter vários problemas, até chegar em coma. Então, assim, esses parâmetros, gente, foram feitos, tiveram estudo científico para chegar a esses níveis aí. Então, assim, eles têm que ser seguidos, tá? Eles têm que ter seguidos e vocês têm que ter noção dos parâmetros. Vocês têm que saber isso aí na ponta do lápis, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora vamos começar a entrar nas estratégias que a gente tem para combater, tanto combater o diabetes, como também para prevenir. Vejam aí que nós temos uma pirâmide, né? Essa pirâmide, ela é sua vida. Salva ela, tira um print aí. Sua vida está resumida nessa pirâmide aí. Por quê? Primeiro, nós temos que ter uma educação sobre a doença, sobre o diabetes, no caso. E isso vocês estão tendo agora. Conhecer. Então, Daiane, você precisa ir falar para o seu pai, né, o que é essa doença, como ela reage, com que ela piora, com que ela melhora, quando fazer exercício, quando não fazer exercício. Então, tudo isso tem que ser alertado. Você precisa conhecer. O indivíduo que tem uma patologia, ele deve ser o maior conhecedor da sua patologia. Então, teve essa educação, aí partimos para a fase crucial aqui, o momento X, para decidir se você vai ter melhoras ou pioras, se vai viver mais e com qualidade de vida, ou se não, se vai ter uma piora aí na qualidade de vida. É a mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida, ela vai ser um fator determinante. E alguns fatores para essa mudança, nós temos aí o sono, nós temos o estresse. Então, é importante você estar procurando dormir aí entre 7 e 10 horas por dia, controlando o seu estresse. A gente sabe, todo mundo tem estresse, mas é como nós vamos administrar esse estresse. Nós vamos fazer desse estresse acabar com o nosso dia ou vamos controlar esse estresse para que ele não acabe prejudicando. Quando nós temos estresse, a nossa glicose ela pode descontrolar muito. Pode ser um fator. Às vezes você não comeu nada e sua glicose está subindo, subindo, subindo e você não sabe por quê. Muitas vezes está ligado ao seu estresse, também ao seu sono. E aí nós entramos em dois fatores chaves. O exercício e a alimentação. A alimentação, você vai procurar um nutricionista que entende da doença para que ele possa prescrever uma dieta, né, uma mudança de hábitos alimentares adequada. O nutricionista tem um papel essencial para o diabético. Não desprezem o nutricionista, sigam as suas orientações. Não achem que é bobagem. Muitos diabéticos falam isso, tendem a fazer isso. Então, sigam as orientações do nutricionista. E aí temos o exercício físico, que é prescrito pelo profissional de educação física, por nós. Tanto eu como a Cleide somos profissionais de educação física. E aí qualquer profissional pode prescrever treinamento para um indivíduo diabético? Não, porque nem todo profissional entende do diabetes, como nem todo profissional entende do HIV, nem todo profissional entende da pressão alta. Então, tem que ser um profissional que entende a patologia. O exercício, ele pode ser ou um veneno, ou ele pode ser o remédio que vai salvar a tua vida. Então, a diferença vai ser a dose. E quem sabe controlar essa dose é justamente o bom profissional. Bom, e aí nós vamos ter no topo da pirâmide os fármacos, né? Que vão ser prescritos pelo médico. O médico, ele
vai ser aí um fator muito importante em todo esse conjunto, em toda essa ópera, né? Falando aí já dos fármacos, vamos entrar aí em insulina. Daiane falou que o vô dela usa insulina. Então, é importantíssimo para aqueles que usam insulina ter um controle, saber qual o pico de ação dessa insulina. Pergunta ao seu médico, lê aí na bula, o pico se é entre 2 a 4 horas, se é entre 1 a 2 horas após a aplicação, porque você pode ter uma hipoglicemia quando você une a insulina com o efeito da diminuição da glicose depois do treinamento. Então, isso pode ser muito arriscado, especialmente se esse indivíduo vai dormir depois do treinamento. Então, é importante aí estar adequado à dose de exercício, à alimentação, né, prescrita pelo nutricionista antes e depois do treino, e todo esse conjunto de medicamentos. A insulina, se você aplicar na perna, por exemplo, então nesse dia não é dia de treinar perna com um foco maior, é dia de treinar membros superiores. Se você aplicou no braço, nesse dia não é dia de treinar braço com um foco maior, é o dia de treinar membros inferiores. Ter essa atenção. E aí, só ressaltando alguns pontos que a Cleide já chamou a atenção. Importantíssimo verificar a glicose antes, muitas vezes durante o treino e após o treinamento. E juntamente com isso, indivíduos que têm pressão alta, têm outras doenças associadas, está verificando aí, né, a frequência cardíaca, a saturação antes do treinamento, se precisar durante e ao final do treinamento. É importantíssimo tudo isso. Então veja que não é simples, é necessário conhecimento. Vamos entrar já já nos benefícios, tá? Enoque, é importante também falar, você que está treinando em casa, o importante também da vestimenta. Não vai treinar, não é porque você está em casa que você vai ficar descalço. Lembrando que o diabético ele tem uma sensibilidade. Então, treinar descalço pode causar bolha, que pode causar ferida e, dependendo da situação, pode dar até uma amputação. Então, tem que tomar esses cuidados. São detalhes pequenos que tem que ter cuidado. A questão também da roupa, tem que ser uma roupa adequada. A hidratação também. Cleide, no momento eu estou em casa, não tem como eu ir para a academia. Qual que vai ser a intensidade para uma caminhada? Vamos lá. A associação, as diretrizes, elas preconizam o valor da frequência cardíaca máxima para baixa intensidade, moderada e vigorosa. Tem como você saber esse percentual? Não, só o profissional mesmo que vai fazer esse cálculo e vai te passar através dos exames cardiológicos. Cleide, só um minutinho. Tem algumas perguntas aqui. Não se preocupem, ao final nós vamos responder todas. Deixa eu responder. Cleide, como que eu vou saber então essa frequência? A intensidade baixa, nós vamos calcular 50% da sua frequência máxima ou 40% do seu VO2 máximo. Mas eu não tenho como fazer isso no momento. Enoque, coloca para mim, por favor, a tabela de percepção de esforço. Como que você vai saber? Como que você vai ensinar isso para o seu pai, para o seu tio, ou até mesmo para algum aluno seu que você está orientando? Tira um print aí, hein, galera? Os parâmetros subjetivos de esforço para uma intensidade de uma caminhada baixa, o indivíduo ele consegue cantar e falar ao mesmo tempo que está caminhando. Daí você sabe que é uma intensidade baixa. Não está correlacionado a 50% da frequência cardíaca máxima, porque aí a frequência cardíaca ia estar um pouquinho mais elevada, tá? Mas vamos levar para casa, que nesse momento está todo mundo fazendo exercício em casa. A intensidade baixa, a sua percepção subjetiva de esforço, tem essa tabela aí que o Enoque está mostrando, o indivíduo ele vai conseguir andar, ele vai conseguir falar e cantar ao mesmo tempo. Intensidade baixa. Uma intensidade moderada, que seria acima de 50%, entre 50% e 70%, o indivíduo ele consegue falar, mas já não consegue cantar
e já sente um pouco de cansaço. Temperatura corporal também muda. Essa é uma intensidade moderada. Cleide, qual que é a intensidade vigorosa? Eu vou passar para a intensidade vigorosa? Não. Intensidade vigorosa você vai fazer junto com um acompanhamento. O indivíduo não vai conseguir nem falar e nem cantar. E a frequência cardíaca, ela vai estar acima de 70%. Esses parâmetros eu estou passando para quem tem diabetes tipo 2. Se for um indivíduo que é hipertenso, tem problema cardiovascular, insuficiência cardíaca, esses parâmetros mudam, tá? A percepção de esforço não muda muito, mas os parâmetros da frequência cardíaca mudam também. Se alguém tiver alguma dúvida de como calcular, de como prescrever, pode mandar uma mensagem no direct que a gente vai estar conversando, tá? Mas para quem está em casa, para quem tem o pai, a mãe, o avô, o tio e quer que ele faça uma caminhada para ele não ficar parado, porque não é bom, não é legal que fique parado, baixa intensidade. O indivíduo consegue cantar e falar. Intensidade moderada, ele consegue falar, mas já não consegue cantar. E intensidade vigorosa, eu não vou frisar muito, porque não é interessante vocês estarem fazendo sozinho. Outra coisa, isso é na parte aeróbica, tá? Outro exercício muito bom para quem tem diabetes. Lembra que lá no começo o Enoque falou do músculo? O músculo, gente, ele é um potente captor de glicose. Quanto mais o indivíduo tiver volume muscular, hipertrofiado, massa muscular, essa captação vai aumentar. Então, o índice de açúcar no sangue vai diminuir, entendeu? Aumenta o volume muscular e diminui os índices glicêmicos, ótimo. Então, a musculação, ela vai agir aí de uma forma ótima, tá? Então, a musculação é indicada para quem tem diabetes, super indico mesmo. Como que eu vou prescrever isso, Cleide? Qual que é a intensidade, qual que é o volume, qual que é o treino que eu vou fazer isso, qual que é a periodização que eu vou fazer isso? Depende. Você pode, profissional de educação física, fazer uma periodização para o indivíduo. Essa semana vai ser um treinamento ambulatório. Semana que vem eu vou trabalhar resistência. A próxima semana eu vou trabalhar hipertrofia. É uma periodização boa? É uma periodização boa, mas tudo depende de como que vai estar o seu aluno no dia. Porque a intensidade e o volume a gente preconiza na coleta dos dados. Por isso, como o Enoque falou muito bem, que tem que verificar a glicose antes, justamente para a gente definir qual que é o exercício que ele vai fazer. Se é o treinamento combinado, ergometria, caminhada, esteira, bicicleta junto com a musculação, ou se é só ergometria ou se é só musculação que ele vai fazer. Depende da intensidade e o volume. Depende da pressão arterial, se ele tiver outras doenças associadas. Depende da frequência cardíaca. A oxigenação vai mudar. Então, você pode ter uma periodização para você ter um controle, mas a intensidade e o volume dos exercícios são adequados diariamente. Isso é muito importante para o profissional de educação física que estiver aí, ou para você mesmo que estiver acompanhando seu pai, sua mãe, tem que saber a intensidade e volume, tudo vai depender dos dados coletados do dia. Vai depender se o indivíduo dormiu bem, vai depender se ele tomou a medicação no horário, se ele aplicou a insulina no horário, vai depender de como vai estar a vida dele. Então é bom também, antes de começar uma atividade física, ter um bate-papo com o seu aluno, perguntar como é que foi a noite, perguntar como é que ele está, se interessar pelo dia a dia desse seu aluno. Os exercícios físicos, gente, ele aciona algumas vias. Via insulínica e a via que ela não utiliza insulina. Olha só, essa via que não utiliza insulina, ela é ativada com os exercícios. Você vai continuar captando, você vai continuar com esse metabolismo acelerado até 48 horas pós-exercício. Olha o efeito do exercício. Pós-exercício, você ainda vai continuar com essa captação de glicose. Então, e esse efeito só tem pelo exercício. Pelas vias insulínicas,
ela vai ficar com a membrana mais permeável. Enoque, se quiser também a gente coloca aí nos slides, né, como que é feita essa captação. Não sei se você tem aí, para o pessoal ter mais ou menos uma ideia, porque às vezes a gente falando fica um pouco Posso procurar aqui, tem. difícil de entender. Uhum. Continua aí que eu vou procurando aqui. E quais são os benefícios do exercício? Ele aumenta o número da atividade do GLUT4. O que é o GLUT4? É um transportador da glicose. Existem outros, mas esse é o principal. Ele vai lá, tem a cascata insulínica quando você está fazendo um exercício, há uma permeabilidade, fica mais permeável a membrana, a glicose, o açúcar entra, passa pela cascata, o GLUT4 vai lá, ó, capta essa glicose e encaminha para os tecidos periféricos. Há um aumento da captação da glicose, que eu falei, independente da insulina, porque tem outra via que é acionada, a MKT, para os profissionais de educação física que estão aí, se quiser saber mais o nome dessa chave. Ela é acionada por vias independentes da insulina e ela fica ativa até 48 horas pós-exercício. E só o exercício causa esse efeito aí, que é um efeito muito Já encontrei bom. aqui, tá? Tá. E aí, o que acontece? O exercício físico é uma medicação que você tem que tomar diariamente, mas veja bem, não falando mal de medicação, tá? O indivíduo está com a doença instalada, tem que tomar? Tem. É preciso tomar, sim. Mas olha, o exercício, além dele te trazer benefícios para melhor captação dessa glicose, ele vai te dar um efeito agudo na hora e pós, e sem efeito colateral, que é o melhor, né? Sem ter efeito colateral, tá? Quais são os outros benefícios? Deixa eu só falar os benefícios, que aí a gente explica. Tá. Após o exercício, a musculatura exercitada ela vai ficar mais permeável, então ela vai captar mais glicose. Isso é bom porque vai diminuir os índices glicêmicos. Então, você tem o pai, a mãe, Cleide, o que eu faço? É idoso, eu posso levar para musculação? Pode. Musculação é ótimo. A caminhada é bom? Também. Lá no final, a gente vai mostrar os estudos clínicos nossos, de nossos alunos, para vocês verem o resultado. A contração muscular, ela faz com que o GLUT4, que é o transportador, ele vai lá, ó, ele pega a glicose, ele migre, ele vai para a membrana fundindo com ela mesma, então ela vai ficar mais eficiente. Vai aumentar a ação da insulina para o diabético 2, que ele tem essa insulina diminuída. Vai melhorar o perfil lipídico. É bom, ótimo. Gordura em excesso no corpo é inflamação. Inflamação no corpo é legal? De jeito nenhum. Ela vai desregular outros sistemas também. Então, ela vai diminuir LDL, aumentar o HDL, que é o colesterol bom, LDL é o colesterol ruim, tá? Ela vai melhorar a resistência insulínica, que eu já falei. Ela pode diminuir os riscos cardiovasculares. Ele ajuda também, porque a liberação de neurotransmissores durante um programa de exercício diminui a ansiedade, diminui a depressão e, consequentemente, com uma rotina periodizada diariamente de exercício, pode acontecer, porque isso já aconteceu com alguns alunos meus, tá? A diminuição da dose da medicação, a diminuição da dose da insulina. Olha, gente, quantos efeitos colaterais tem esse tanto de medicação que a galera toma? Porque quem tem diabetes, geralmente não tem só diabetes, tem outros problemas. Então, assim, só de diminuir, de ter um controle, isso ajuda muito. Então, o exercício, ele vem para colaborar, ele vem para ajudar ao indivíduo, tá? Leide, é só interrompendo aqui, acho que a live vai finalizar, né? Devido ao tempo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa live e nós já entramos em seguida. Então, pessoal... Então, fala só para mim o dado do Negrão de 2019, né? O Negrão Dá uma explicação sobre ele aí, por favor. Esses dados aí, que ele fala de exercício resistido e aeróbico. Ah, sim, sim. Bom, então, o Negrão, ele tem esse livro aqui, maravilhoso aí. Para os profissionais, vale a pena adquirir. O Negrão, ele cita uma meta-análise muito importante. O que é uma meta-análise? É a união de vários estudos, os melhores estudos que tem, simplificando assim
para que vocês entendam melhor. E eles investigaram o que é melhor, o aeróbio com um treinamento de força, ou então os dois, né, o combinado. Então, os estudos viram que a melhor estratégia para um indivíduo diabético, mesmo que tenha complicação, por exemplo, hipertenso, histórico de infarto, enfim, mesmo com essas complicações, a melhor estratégia de treinamento geralmente é o combinado. Por que eu falo geralmente? Muitas vezes o indivíduo vai chegar para você, professor, professora, e ele vai estar com a glicose muito baixa, né? E aí você vai suplementar, vai verificar, mas você nem sempre vai conseguir colocar ele no treino de força de imediato. Ou vai estar com a glicose muito alta. Você nem sempre vai conseguir colocar ele no treino de força. Então é preciso ter esse cuidado e ter esse ajuste diário. Então o Negrão cita, né, que a melhor estratégia de modo geral para os indivíduos diabéticos é o treino combinado, ou seja, treino aeróbio e treino resistido, tá? Vamos encerrar aqui, já a gente volta de novo. Já está completando aqui o tempo. Pode ser? Então a gente vai voltar com algumas perguntas, tá? Voltamos já com as Mandem as perguntas. perguntas aí e a Mandem gente já vai as estar respondendo. perguntas. Eu vi aqui gente vai... a Mena mandou, minha mãe, o Henrique mandou, a Daiane. Então, pessoal, por favor, peço que mandem as perguntas novamente na próxima live, que essa live vai encerrar devido ao tempo, tá bom? Então a gente vai entrar novamente agora, né? Já entramos agora. Beleza, então, galera, não sai, tá? Faça uma pergunta de vocês que a gente vai estar respondendo aí, tá bom? Ok, abraço. Abraço. Já tá bom.